Aqui, ó, é o nome da minha empresa, da construtora, tem um lado aqui no lado esquerdo, e aqui o título de qual que é a ficha de verificação de qual serviço que eu estou fazendo, que é da parte de estrutura e montagem de forma, né? Então, nós temos aqui a estrutura com montagem de forma. E aqui embaixo eu trouxe alguns pré-requisitos para a gente começar essa execução da nossa forma. Então, o que eu preciso ver para poder começar a montagem das minhas formas dentro de um pavimento? Vamos dizer que você acabou de concretar e você vai começar agora a fazer as transferências de eixo, começar a trazer tudo que você precisa para montar as formas desse pavimento novo. Então, tem que estar as formas prontas, é recomendável que elas estejam pelo menos pré-prontas ali ou recortadas, né, no tamanho correto e dentro do canteiro, né, para que você consiga montar elas ali no local. O escoramento e escoras ali remanescentes que estejam disponíveis, né, na sua obra, porque o escoramento é necessário, né, para no caso das vigas, né, o berço da viga em si, você tem que ter os escoramentos ali, então você tem as escoras. O piso de concreto do pavimento inferior, o subsolo executado. Tem que ter o local ali, né, vamos dizer assim, regularizado, o piso em si, mesmo que seja o primeiro pavimento que você está fazendo de pilares, etc. Que esteja ali nivelado, que esteja tudo certinho para você poder começar essas formas. Aqui no primeiro item, ó, transferência de eixo, caso você esteja num pavimento acima. O que é transferência de eixo, Maria? É quando você já tem um pilar feito aqui embaixo, aí você faz a laje, certo? Você precisa fazer a transferência dos eixos desse pilar para que não haja excentricidade, para que o pilar desse pavimento de cima esteja exatamente no mesmo eixo, exatamente coincidindo, né? Como se tivesse, se não existisse a laje, que ficasse assim, ó, um em cima do outro, sabe? Então, como existe a laje, você faz a transferência desses eixos, das quatro pontas desse pilar, para poder ter a certeza absoluta que ele está no local certo. Qual que é o segundo ponto? Conferência dos gastalhos. Eu vou mostrar isso para vocês aqui, então, a gente confere. Tá vendo aqui, ó, essa segunda coluna de tolerância. O que é essa tolerância, Maria? Normalmente você vai ter que pesquisar na norma, ou por vivência, ou buscar um engenheiro perito, né, que tenha aí especialização em patologias, etc. Ou seu próprio engenheiro estrutural que fez o cálculo dessa edificação em si, que você está fazendo essa conferência, que você está com esse checklist na mão, para que você estabeleça para você mesmo uma tolerância. O que é essa tolerância? Por exemplo, a transferência de eixo, ela tem que ser muito perfeitinha. Então, a tolerância dela é minúscula. Por quê? Porque eu não posso ter excentricidade nos meus pilares. Eu não posso botar o pilar de baixo aqui e o pilar de cima aqui, transferindo carga via Wi-Fi para o solo. Então, eu tenho que ter os pilares ali coincidindo, os eixos bem bonitinho. Por isso que a tolerância dele é bem pequenininha. Então, a gente coloca uma tolerância de 1 milímetro. E para quê? Porque no momento da sua inspeção, que é essa terceira coluna aqui, você definir, passou de 1 milímetro, ou seja, é uma não conformidade, ou seja, não passou. Esse checklist você verificou, então serve para você não esquecer de todos os pontos que você precisa no momento da montagem da forma. Você tem a sua tolerância, você definiu dentro da sua empresa, pode até ser mais restrito, mais chato, assim, mais rígido que a própria norma. E ali no campo de observação, que a gente vê aqui, e descrição da não conformidade, então se passou da tolerância, a minha inspeção vai ser de não aprovado, e a minha observação é para locar. Por exemplo, se a gente está fazendo a transferência de eixo, e eu vou considerar, no caso aqui da nossa obra, a gente considera um documento desse por pavimento, então, eu tenho que descrever aqui qual que é o pilar que a transferência de eixo deu errado. Ou fazer essa correção imediata e colocar a observação. Foi reprovado, foi corrigido e agora na inspeção você tem que colocar ali que foi corrigido. Como é que eu faço isso? Aqui a gente tem a legenda de como é inspecionado. Então, aprovou de primeira, bolinha. Reprovou de primeira, xizinho. Aprovou e reinspecionou e deu certo, foi corrigido, aí você põe uma bolinha em volta do X, porque daí você sabe que aquela não conformidade já foi corrigida. Nas escadas, você tem que conferir as dimensões, então tem aqui as tolerâncias, né? Tem que conferir as dimensões, né, do piso, aqui ele chama de pisada, mas normalmente o pessoal chama de piso, dos espelhos, das suas escadas, os cantos, se for chanfrados, os patamares, as distâncias, etc. E no caso de lajes de vigas, você tem que ver se as formas estão niveladas. Então aqui tem até uma tolerância bem grande, eu acho. Até poderia diminuir essa tolerância de 5 milímetros. Então, se essa forma está nivelada. Se a face e fundos de vigas estão alinhados, então está alinhadinho onde tem que estar realmente, se está dentro do prumo, do esquadro.
se escoramento e travamentos posicionados do berço da viga ali tá de acordo com o projeto, então não pode simplesmente escorar porque, achei que 2 metros era o suficiente. Não, tem um projeto, escoramento, seu engenheiro, calculista vai entregar para execução e você tem que obedecer ali bonitinho para que não haja problemas, para que, né, não tenha uma flexão muito grande aí no momento da cura dessa sua viga, enfim. Calafetação das frestas, se houver algumas, forma de tábua de madeira ao invés de madeirite, às vezes tem uns pedacinhos, umas lasquinhas, então pra gente buscar ali os buraquinhos, etc, para fechar, para não ter perigo de vazar nata do concreto, a aplicação do desmoldante, né, antes da armação, terminalidades e limpeza, né. Então, aqui, ó, inclusive, você consegue colocar como não conformidade, descrever qual é o pilar, por exemplo, e aqui embaixo descrever bem certinho, ó, você põe o número da não conformidade aqui. Então, por exemplo, tivemos um problema de transferência de eixo aqui em cima, põe o número da não conformidade 1 no pilar 27. Aí você descreve aqui embaixo bem certinho o que foi feito, qual foi o problema encontrado, a solução que foi proposta, a assinatura de quem fez essa revisão, tá? E aqui embaixo depois tem um duplo cheque, que daí um engenheiro, porque essa ficha aqui, esse checklist pode ser inclusive realizado pelo estagiário, e depois um duplo cheque que a gente realiza ali dentro da construtora, é quando o engenheiro responsável, o RT, o arquiteto estiver ali dentro de obra, vier e verificar essa ficha como foi preenchida, se foi feita certinha, dar uma olhada geral, perguntar, né, como foi feita a conferência, né, com as tolerâncias e etc, para poder ajustar isso daqui.